Olá, eu sou Carlos Vasques e essa é a lição Estudo de Caso, Integração entre Sistemas e Vocabulário Básico. O objetivo dessa lição é preparar você para as muitas vezes onde o analista de pontos de função tem que interagir com um técnico e como evitar se deixar levar pelo projeto da solução. Aplicar a análise de pontos de função visando aprofundar alguns conceitos e introduzir outros novos. Exemplificar a contagem de processos interativos e não interativos processados em lotes de transação. Considere haver definidas duas aplicações: contas a pagar e gestão de tesouraria. Os dados de compromissos são dados centrais para o negócio do primeiro e mantêm as suas obrigações junto aos seus fornecedores e demais credores. Como parte desses dados de compromisso, são mantidos dados quanto ao parcelamento do seu pagamento e quanto ao rateio das despesas entre as diferentes unidades da organização. Esses dados são mantidos interativamente pelo usuário, que inclui, altera, exclui e consulta compromissos durante as suas atividades. Todos os dias, o sistema de contas a pagar envia uma relação de contas a pagar para processamento pelo sistema de tesouraria. No sistema de tesouraria, controle de contas bancárias e do livro caixa é o dado central do seu negócio. Como parte desses livros, há registros com a movimentação da conta bancária ou do livro caixa. O sistema de tesouraria processa a relação enviada pelo sistema de contas a pagar com o objetivo de transformar os seus registros em lançamentos. Internamente a essa atualização, há dois passos necessários à sua consecução. Há uma transação interativa onde o tesoureiro autoriza a efetivação do pagamento. Os pagamentos são feitos por meio de transferência eletrônica de fundos, enviada com a geração de um arquivo para o banco. Vamos inicialmente analisar as três tabelas que compõem o grupo de dados com informações de compromisso. Nesse negócio, não faz sentido que os dados de uma parcela ou de um rateio sejam levados para um outro compromisso. Também não faz sentido para o negócio manter os dados de uma parcela ou do rateio quando do descarte dos dados do compromisso. Os dados do rateio ou da parcela, neste negócio, representam quadros ou anexos de outro documento, não um documento específico. O que é independente, completo, é o grupo lógico de dados formado pelos dados das três tabelas, representam uma única função de dados, no caso, um arquivo lógico interno. Na planilha de contagem, são consideradas as tabelas de parcela, rateio ou compromisso? Não. O que é contado é a soma das três como um arquivo lógico interno. Afinal, são mantidos pelo sistema em análise. Vamos analisar o processamento de carga da relação de contas a pagar pelo sistema de tesouraria. A implementação do requisito do usuário envolve receber os dados da relação por meio de um arquivo AF95. O programa TSR0302 converte os dados do arquivo AF95 para um outro arquivo com layout padrão para carga na base de lançamentos. O arquivo com layout padrão não pode ser consultado ou editado pelo usuário e serve de entrada para o processamento do TSR0305. O programa TSR0305 lê os dados do arquivo, critica e carrega a sua base de lançamentos. Ao analisar esse cenário, identificamos que TSR0305 e TSR0302 isoladamente não são funções completas. A aplicação só estará num estado consistente quando ambos estiverem concluídos. Ambos, como um conjunto, implementam uma função, uma entrada externa. O arquivo temporário com transações convertidas no formato original, o do AF95, para o layout padrão, não é um requisito de dados. Só são necessários enquanto não são criticados e carregados como lançamentos. Não há transação que permita ao usuário consultar ou alterar os seus dados. A F95 não representa requisito de dados do sistema de tesouraria. Atende um requisito ou vários de transação, quando seus registros são processados. O requisito de dado é o arquivo de lançamentos, e a sua atualização é contada como uma entrada externa. Voltando à planilha de contagem, descartamos os aspectos relacionados apenas à implementação, no caso, TSR0302
TSR 0305, AF95 e o arquivo temporário. Em termos de requisitos de transação, o que é contado é a transação que inclui movimentos nos lançamentos de contas a pagar. Vamos explorar em mais detalhes as transações interativas de manutenção de compromissos. Esta é a tela que permite ao usuário interagir com o sistema. Para todos os fins, é a materialização da fronteira da aplicação por onde dados entram e saem do sistema. Vamos começar a nossa análise avaliando a manutenção de compromissos. Como um conjunto, criar um novo compromisso, alterar ou excluir um já existente é completo e deixa o negócio da aplicação num estado consistente. Isoladamente, incluir um novo compromisso também é considerado completo e o negócio da aplicação está num estado consistente. Feito isso, o dado pode ser consultado, alterado, excluído, enfim, referenciado por outras funções. Alterar um compromisso não depende da função compromisso incluir. Um registro pode ser alterado nunca tendo passado por ela, por exemplo, se incluído por outro processo. Isoladamente, alterar um compromisso é completo. Uma função deve ser completa e nenhuma parte dela pode ser completa. Portanto, manter compromissos não será contado como uma função, será contada como várias. É possível incluir várias parcelas, editá-las, ou mesmo excluir algumas durante a inclusão ou alteração de um compromisso. Contudo, se houver o cancelamento desse último processo, tudo que se fez com as parcelas se perde. Esse processo não é completo, não deixa o sistema num estado consistente, não é uma função. Os dados do contato do favorecido são apresentados durante a execução das funções consultar, alterar e incluir um compromisso. O usuário não executa essas funções com o propósito de consultar o favorecido. Apresentar esses dados é parte das funções citadas, não é uma transação completa, não é uma função em si. Dados de favorecido são referências para o negócio de contas a pagar, se não dados centrais do negócio. Consultar esses dados é requisito afim às práticas e procedimentos do negócio. Não houvesse interface gráfica, ainda assim haveria uma consulta especificamente para esse fim. Esse processo é uma função contada uma única vez, mesmo se usada várias vezes. Tipo de documento poderia ser um campo texto com a sua descrição no compromisso. Não há referência alguma na tabela que armazena a lista dos tipos de documento para esse negócio em particular. Existe um código interno e a sua respectiva descrição, que cumpre exclusivamente o papel de fornecer uma lista de domínios, uma lista de valores válidos. Listar esses dados representa um requisito não funcional, não afim às práticas e procedimentos do negócio. Não deve ser contado como uma função, não houvesse interface gráfica, não haveria uma consulta especificamente para esse fim. Voltando à planilha de contagem, não é incluída uma linha para compromissos manter. Compromisso incluir e compromisso alterar são contadas como entradas externas. A manutenção de parcelas, parcela incluir, parcela alterar e parcela excluir, é desconsiderada na identificação de funções. A lista que é apresentada ao acionar o drop-down de favorecidos é contada como uma consulta externa. Enquanto a lista apresentada ao acionar o drop-down de tipo de documento é desconsiderada. Com isso, encerramos essa exposição e o próximo passo é concluir a lição com a realização das suas atividades. Lembre-se que, no caso de qualquer dificuldade, nossa equipe de tutores está ao seu dispor para apoiar. Muito obrigado.